Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria fazer um vídeo agora sobre a teoria moderna do portfólio. Todo mundo que gosta de investimento, trabalha com investimento, essas coisas, já ouviu falar sobre isso, sabe o que que é e tal. Então, vamos lá. A teoria moderna do portfólio começa com uma ideia simples, mas profunda. Investir não é escolher o melhor ativo isolado, e sim montar a melhor combinação entre vários ativos. É como pensar numa banda. Um instrumento sozinho pode ser bom, mas a harmonia vem da composição inteira. O economista Harry Markowitz foi quem colocou essa lógica no papel, mostrando que risco e retorno não podem ser analisados separadamente. Eles existem como dupla. Quanto mais retorno você busca, mais risco precisa aceitar. E quanto mais risco você quer reduzir, mais precisa abrir mão do retorno. Só que o ponto-chave é que essa relação não é linear nem uniforme. Ela depende de como os ativos se relacionam entre si. A peça central da teoria é a ideia de correlação. Quando você junta ativos que não se movem exatamente na mesma direção, você consegue reduzir o risco total do portfólio sem necessariamente abrir mão de retorno. Em outras palavras, se um ativo cai, outro pode subir ou cair menos, deixando tudo mais estável. O portfólio se torna mais inteligente do que qualquer ativo individual. Markowitz chamou isso de diversificação ótima. Foi com isso que ele construiu a famosa fronteira eficiente. Isso lembra, né, hoje em dia, o hedge. Tudo que a gente chama de hedge é isso. Quando você fala, eu vou fazer um hedge de investimento. É tipo, se o investimento seu subir ou cair, você tem um hedge que pode se manter ali ou subir um pouco e tal, te proteger de uma queda e a longo prazo manter o rendimento adequado, entendeu? Os hedge funds fazem isso. Os hedge funds muitas vezes são comparados com os mutual funds nos Estados Unidos, que são os fundos que compram somente ações, mas isso na verdade é errado, porque o hedge fund ele não é um fundo de ações, ele é um fundo que opera qualquer ativo. Então as pessoas falam, os hedge funds não batem o SP500 e tal, mas a função dos hedge funds não é nem bater o SP500. Eu não estou aqui defendendo hedge funds, nem a cobrança dos charges lá, dos fees deles, que eles cobram milionários, mas e super altos. Mas estou dizendo que hedge fund, por exemplo, é um tipo de investimento diferente do que investimento em ações. Pensa num multimercado. O multimercado é diferente do que um fundo de investimento em ações. O hedge fund, lá nos Estados Unidos, é aquele fundo que as ações, o SP500 pode estar derretendo, mas o hedge fund pode estar hedgeado de alguma forma que vai ou não cair, ou cair menos, ou subir um pouco, sabe? Então as pessoas falam, não supera no longo prazo, mas não é que não supere. Mas a ideia é perder menos, digamos assim, sabe? Isso só para fazer um adendo, que as pessoas muitas vezes confundem hedge fund com mutual fund, que é o que vai investir em ações, como se fosse um fundo de investimento em ações mesmo. Aí é diferente. Vamos lá, voltando aqui. A fronteira eficiente é como um mapa. De um lado você tem o risco, do outro lado você tem o retorno. Cada combinação de ativos gera um ponto nesse mapa. Algumas combinações são ruins, muito risco para pouco retorno, outras são ótimas. O máximo retorno possível para um nível de risco específico. Essas combinações ótimas formam uma curva, e essa curva é a fronteira eficiente. O investidor racional escolheria sempre um ponto na fronteira, nunca fora dela, porque fora dela você está aceitando mais risco do que precisaria ou recebendo menos retorno do que poderia. Só que ainda tem um detalhe interessante. A teoria moderna do portfólio não diz qual ativo é melhor, e sim qual conjunto de ativos conversa melhor entre si. E aqui entra a figura do desvio padrão como medida de risco. Não é perfeito, mas funciona dentro dessa lógica estatística. O risco do portfólio não é só a medida dos riscos individuais, é o risco conjunto, como os preços se movem em relação um ao outro. Isso muda tudo, porque você pode pegar dois ativos de risco alto, mas que se movem em direções opostas e acabar com um portfólio que tem risco moderado. Então por isso que o Fernando, que é um amigo meu que trabalha no mercado financeiro,
que passou no CFA agora, nível 3, falou que a volatilidade tem que ser levada ao quadrado. Não, ao quadrado. Faz sentido. Acho que é isso. Um passo adiante é quando a teoria incorpora o ativo livre de risco, como títulos do governo de curtíssimo prazo. A partir daí, surge a linha do mercado de capitais, que mostra como combinar o ativo livre de risco com a carteira de mercado. A carteira que, segundo o modelo, seria a combinação ótima de todos os ativos disponíveis. Esse ponto onde a linha toca a fronteira eficiente é chamado de portfólio de mercado. A lógica é que você pode ajustar o risco simplesmente variando quanto coloca no ativo livre de risco e quanto coloca no portfólio de mercado. Se quiser mais risco, você alavanca a carteira. Se quiser menos risco, coloca mais no título seguro. Essa ideia evolui para o CAPM, o modelo de precificação de ativos financeiros, que basicamente afirma que o risco que importa para o retorno esperado de um ativo é o risco sistemático, medido pelo beta. Esse risco é aquele que você não consegue eliminar por diversificação. É o risco do mercado como um todo. Crises globais, mudanças de juros, choques econômicos, falando aqui de macroeconomia, né? Se é impossível eliminar esse risco, então o mercado exige retorno por ele. Já o risco específico, aquele ligado a uma empresa em particular, ou seja, microeconomia, não deveria ser remunerado, porque qualquer investidor consegue diluir isso com uma carteira diversificada. A teoria moderna do portfólio virou um pilar do pensamento financeiro. Mesmo com todas as críticas, e elas são muitas, ainda é a base conceitual de praticamente tudo, desde fundos de investimento até planos de previdência, carteiras recomendadas e estratégias institucionais. Críticas comuns dizem que ela depende de dados históricos, que assume que os retornos seguem distribuição normal, que as correlações mudam em crises, que agentes não são sempre racionais. Tudo isso é verdade, só que mesmo com imperfeições, a estrutura lógica continua extremamente poderosa. Ela organiza o jeito de pensar risco e retorno de forma clara, matemática e testável. E quando você olha para o investidor comum, a teoria moderna do portfólio funciona como uma espécie de bússola. Ela ajuda a entender por que não faz sentido colocar todo o dinheiro em um único ativo, por mais promissor que pareça. Ajuda a entender por que combinar renda variável, renda fixa, commodities e até ativos internacionais pode baixar, diminuir, amenizar o risco total da carteira. Ajuda a entender que investir não é prever o futuro, mas administrar incertezas de um jeito racional. No final das contas, a teoria moderna do portfólio nos dá uma perspectiva. Não existe melhor ativo, existe melhor combinação. E essa combinação depende do ativo, da tolerância ao risco e do horizonte de cada pessoa, do horizonte de investimentos, né? Ela transforma o mercado financeiro numa conversa sobre escolhas, compensações e equilíbrio. E talvez esse seja o ponto mais importante. Investir não é achar respostas perfeitas, é tomar decisões bem estruturadas diante de um mundo incerto. Então, aí o que a teoria vai falar, né, é assim, basicamente, se você compra um título que vai valorizar com o aumento da taxa de juros, você pode comprar um título que vai valorizar com a diminuição da taxa de juros, porque aí você balanceia o seu portfólio, você deixa ele balanceado, com risco balanceado, então você não vai ganhar nem muito de um lado, mas também não vai perder muito do outro lado, entendeu? Essa é a ideia, que você, quando você faz um hedge, né? Você compra algo que vai se valorizar se tal coisa acontecer, e outra coisa que vai se valorizar se tal coisa não acontecer, explicando mais ou menos assim, bem, de forma bem simplória, como se fosse isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço.